Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial da nossa planilha. E no vídeo em questão nós vamos ver como trabalhar com a tabela de frete, tá bom? Então você vai clicar aqui no menu suspenso aqui, ó, tabela de frete, e vai ser direcionada para essa página aqui, tá bom? Vamos explicar aqui como funciona essa parte aqui do destino que você cadastra e com relação ao CEP. Aqui em nosso modelo, por exemplo, estamos utilizando os estados, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, que a cada linha que nós colocamos aqui na planilha, colocamos o estado e o CEP dentro daquele estado, certo? Que no caso, por exemplo, São Paulo aqui começa nesse valor e termina nesse valor. Significa que todos os CEPs que estão entre esse e esse fazem parte de São Paulo, tá bom? E assim segue sucessivamente para os outros estados também. Em nosso exemplo, estamos utilizando estados e CEPs de estados. Mas você pode utilizar esta planilha para você colocar os CEPs, por exemplo, de sua região. Digamos que você só trabalha na região Nordeste, então você vai colocar as cidades, tá bom? Da região, os estados da região Nordeste, tá bom? E atribuir os CEPs dentro daquele estado. Ah, mas eu não trabalho com vários estados, eu trabalho só com um estado e todas as cidades daquele estado. Então você pode colocar, por exemplo, aqui, ao invés de estados, você pode colocar cidades, né? E colocar as suas faixas de CEP. O importante é que nesse cadastro aqui seja colocado a maneira como você trabalha. Se é por estados, se é por cidades, se é por regiões. O importante é existir uma faixa de peso, uma faixa de CEP entre um canto e outro. Então, se eu estou usando, por exemplo, aqui uma cidade tal, então eu tenho que colocar aqui na faixa do CEP, o CEP daquela cidade, que vai de tanto a tanto. Tá entendendo? Então, eu preciso trabalhar dessa maneira. Tudo bem? Então, aqui nessa parte, eu cadastro o meu CEP, as faixas de CEP, tá bom? Eu deixo tudo certinho. Após essa parte estar concluída, de acordo com como você trabalha, você vai passar a colocar agora o peso. Aqui em nossa planilha, nós colocamos esses pesos como modelo. Isso aqui é editável, tá bom, gente? De 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Por exemplo, eu quero trabalhar aqui de 1 a 20. Então, eu mudo aqui, ó. E aqui, no caso, se aquele é de 1 a 20, eu vou colocar 21 aqui a 30. E assim vai sucessivamente, tá ok? Então, essa faixa aqui de peso, vou até voltar aqui, ó, ela pode ser mudada, tá bom? De acordo com a maneira como você trabalha. O que vai acontecer aqui é o seguinte: quando você coloca a última faixa de peso que você trabalha, você pode ver que em nosso modelo ficou ainda duas colunas ainda sobrando, caso precise, né? Você pode utilizar mais duas colunas. E nosso modelo terminou em 200 quilos. O que significa isso? Significa que, se exceder 200 quilos, o valor será outro. Por exemplo, nessa coluna que tem o nome frete tonelada, eu não deve mudar. Veja aqui, se eu terminei em 200, então aqui eu começo em 201. Correto? Agora, se eu terminar aqui em 400 quilos, que foi minha última configuração de peso, então eu coloco aqui 401. Gente, essa parte aqui, ela é muito importante, tá ok? É muito importante prestar atenção nisso aqui, tá certo? Porque se você coloca aqui 200 e você aqui coloca 100, a planilha vai calcular totalmente errado. E você vai estar fazendo um frete errado, tá bom? Muitas vezes sem saber nem o que é que está acontecendo isso, tá certo? Então é importante obedecer essa regrinha. Vou colocar aqui 201, tá certo? Próximo passo. Após a gente configurar qual vai ser a nossa faixa de peso, nós vamos colocar agora os valores do frete piso. Esses valores, gente, aqui, provavelmente você já tem que ter fixo. A sua empresa já tem que ter esses valores aqui definidos, tá bom? Por quê? Porque aqui na planilha você vai apenas lançar esses valores prontos que você já tem. Digamos que se você não tenha esses valores aqui prontos, nós temos uma planilha específica para isso, que é a planilha de formação de frete e peso, tá bom? Que vai indicar
e formar o seu frete peso, tá bom? De acordo com o seu sistema de trabalho, ele vai formar o frete peso e com essas informações lançar aqui nessa planilha, tá bom? Então, precisando disso aí, pode entrar em contato conosco, que nós temos a planilha que vai lhe atender nessa questão. Então, após ter concluído toda essa parte do cadastramento dos valores, dos fretes pesos, vamos entender essa outra parte aqui, ó. O que acontece aqui nessa parte? Veja só. Nós já falamos do frete tonelada, que você precisa aqui aumentar o valor de acordo com o seu último piso cadastrado, tá bom? E nessa parte da coluna, você vai colocar os índices do seu frete tonelada, do seu frete piso, tá bom? Esses índices variam muito de transportadora para transportadora, tá certo? Então, nós colocamos aqui, ó, 0,25, 0,25, 27, 32. Isso aqui vai depender muito, tá bom? Então, aqui você coloca os índices. Não se coloca o valor fixo, como é colocado nessa tabela. Ela é colocada assim, em cima de índice, tá ok? E o que são esses fretes valores aqui e essas taxas? É o seguinte, se por acaso o frete que eu estou trabalhando seja abaixo de 200 quilos ou até 200 quilos, então eu vou usar essa coluna aqui para calcular o frete valor. Agora, se a faixa de peso que eu estou trabalhando seja acima de 200 quilos, ou seja, 200 quilos em diante, então eu vou usar essa coluna aqui do frete valor. É por isso que tem sinal aqui, ó, de menor que e maior que, entendeu? Para indicar isso, que se for menor do que esse, usa-se essa coluna. Se for maior, usa-se essa coluna. Então aqui é uma questão de configuração. Você já deixa a sua tabela de frete configurada com esses valores, caso a sua empresa trabalhe dessa forma. Ah, não, mas não trabalha dessa forma, é um valor só. Se for um valor só, então você repete esse mesmo valor em todos os campos, tá bom? E o mesmo princípio serve para as taxas, tá bom? Eu posso colocar aqui abaixo desse aqui tem uma taxa, e é X, e posso colocar aqui acima desse aqui tem outra taxa, que é X. Isso você vai determinar. Ah, você não quer usar nenhuma taxa, então você zera todos esses campos, deixa como isso aqui, ó. Deixa zerado, tá bom? Para poder o frete não somar com as taxas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A nossa tabela de frete, de configuração de frete, possui aqui 60 linhas, tá bom? Essas linhas você pode trabalhar da maneira como você quiser. Se você quiser trabalhar com 1, 2, 3, 4 planilhas diferentes dessa, cada uma para uma região, cada uma para um estado, fique à vontade, tá bom? A planilha, você pode usar quantas cópias você achar necessário, tá bom? Mas é isso, a tabela de frete, o cálculo é esse. E qualquer dúvida com relação a isso aqui, pode colocar nos comentários, pode nos procurar que a gente tira a sua dúvida, tá ok? É isso aí, pessoal. Até mais.